povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez trazendo uma palavra ao teu coração. A palavra de Deus de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e o versículo 22 em diante. No texto diz que Jesus anda por cima do mar. E faz e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Somente até aí. Há muitos pregadores da palavra que falam que Pedro, ele duvidou, ele afundou, até questionam essa atitude, mas olhando bem, quem de nós andou por cima do mar? Ninguém, somente Pedro. Pedro, ele era ousado, ele era um homem cheio de ousadia. É tanto que depois que o Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado, chega diante de Pedro e diz a ele: se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro se enchia de ousadia, até a sombra de Pedro curava. Nos dias atuais de hoje, pode até ser que alguém tenha esses dons, mas é muito difícil de encontrar. Porém, eu acho interessante aqui Pedro, todos estavam com medo ali. Não era somente Pedro, era todos os discípulos que estavam ali dentro daquele barco. A grande tempestade se levantou naquele momento. E Jesus vem andando por cima do mar para chegar ao barco onde eles estavam ali. E a Bíblia vem nos dizer que já era a quarta vigília da noite, era madrugada. E ali se levantou uma grande tempestade. A Bíblia nos diz, aqui no versículo 24, que o barco já estava no meio do mar. E diz que estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Tinha se levantado uma tempestade e os ventos, com certeza o barco já estava balançando. E ali eles, com toda a experiência que tinha, Pedro ele pescava, ele ia para o alto mar, mas a tempestade, a Bíblia nos diz que o vento ele era contrário. E Jesus vem andando por cima do mar, e ali eles se assustaram, pensaram que era um fantasma. E logo Jesus diz: não temas, tem bom ânimo, sou eu. E ali Pedro, mesmo com medo, mesmo assustado com tudo aquilo, mas ele disse: se és tu, Senhor, me deixa ir aí onde tu estás. E Jesus vem, Pedro vai andando por cima do mar. Aí acontece que vem os ventos e ali ele se assusta e começa a afundar. Muitas vezes as dificuldades, as tribulações, ela tenta nos tirar do foco do nosso alvo, que é Jesus. Muitas vezes. Mas é nessas horas que devemos fazer como Pedro, clamar ao Senhor Jesus. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então é necessário clamar nos momentos de dificuldades, nos momentos de angústia, de tristeza, é necessário clamar ao Senhor, porque Ele vem nos socorrer. Na nossa vida não é diferente. Se levantam-se grandes tempestades, ventos contrários, mas o que é maravilhoso é que Jesus, Ele chega e Ele acalma a tempestade. E Ele está no nosso barco. Ele está na proa do barco, lá na popa do nosso barco, cuidando de mim e de você. Ainda que o vento seja contrário, Ele vai ordenar ao vento, ao mar, e tudo vai fazer bonança. É lindo, maravilhoso confiarmos no Senhor. É maravilhoso termos a certeza de que o nosso Deus, Ele está no controle da minha e da tua vida. Ele está no barco. Creia tão somente que Jesus, Ele já chegou com a resposta para a tua vida. Que Deus possa abençoar você através desses vídeos. Fica na paz. Até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.